CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos agora estudar o livro Recordação da Mediunidade, da nossa irmã querida Ivone Pereira do Amaral. Mas antes, vamos ler o Evangelho. O capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 11. Se o princípio da reencarnação, expresso no Evangelho de João, poderia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, o mesmo não poderia ocorrer nesta passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. É ele mesmo, o Elias, que há de vir. Nela não há figura nem alegoria. É uma afirmação positiva desde a época de João Batista até o presente. O reino dos céus se toma pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento, Jesus a explica dizendo: E se quiseres compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, Elias, que há de vir. Ora, João Batista, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois Jesus acrescenta que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todas as pessoas estavam em condições de compreender certas verdades. Pedimos ajuda a Jesus, aos espíritos guia dessa casa, ao Sou Altivo, a Dona Lurdinha, às irmãs queridas, a Dona Ivone, a outros espíritos, trabalhadores dessa casa, que nos intue, que nos faça entender as palavras que for lida, trazida, psicografada pela nossa irmã querida Ivone, que ela mesma possa intuir o nosso irmão a passar essa palavra para nós e que possamos entender, nós encarnados e os desencarnados. Peço ajuda a Jesus, mas acima de tudo a Deus, e damos por iniciado o estudo do livro Recordação da Mediunidade. Que assim seja. Em nome do amor,
do nosso amor e do amor de Jesus é que iniciamos os nossos estudos. Vamos dar continuidade. Nós terminamos o... Ainda não, né? Sobre... Vai começar aí, várias são as formas pelas quais... sobre a materialização, mas ainda não terminamos. Nós paramos aqui, o ectoplasma, não é isso? Não. Onde que nós paramos? 158 a página. Ah, tá. Várias são. Muito bem. Então vamos lá. Fui rápido. Bem rápido. Tá vendo como é que é? Falei para ele. Isso é porque eu ainda lavei e ainda fiz a barba, senão seria mais rápido ainda. Vamos lá, Dilane. Várias são as formas pelas quais os nossos amigos do mundo espiritual nos participam, os grandes acontecimentos de nossa vida. Também a morte de meu pai foi a descrita antes que ocorresse, mas por meio de suave parábola criada pelo espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, conforme se verá mais abaixo. A visão pelo sonho nem foi tão forte, nem tão dramático, como foi a relativa à morte de minha mãe. Embora encerrasse o mesmo aviso premonitório. Ao que parece, o caráter dos instrutores espirituais muito influi na forma pela qual criam as visões ou advertências que nos concedem nessas ou em outras circunstâncias, assinalando-as com a própria personalidade. O espírito Charles, embora a sua elevação moral e espiritual inequívoco, que palavra, que língua é essa? Que não deixou dúvida, que não deixa dúvida. Inequívoco. Lê alto, Sonilton. Inequívoco. Amor que consagra ao meu espírito. Caracteriza-se pelo modo energético de agir. Esse relata fatos, se adverte, imprime o próprio tom positivo na forma de proceder, como já tive oportunidade de relatar nestas páginas. No que me diz respeito, ele exige o máximo das minhas forças mediúnicas. E quanto às provações, porque tenho passado, chegou francamente a declarar que não me pouparia nenhuma delas. Dá para me ler, não. Então vamos lá. Vou voltar um pouquinho, porque ela estava lendo e eu pensei que tem que fazer exame de vista. Aí pensei, eu vou falar com o médico amanhã, que ele é oftalmologista. Nisso, eu me perdi aqui. Aí quando ela falou inequívoco, eu voltei. Precisa fazer, eu também preciso. Mas vamos nos situar. Nós vimos nas aulas passadas exemplos de premonições. O Charles, que foi pai da Dona Ivone, guia da Dona Ivone, foi pai numa encarnação passada, em outra anterior a essa. Então, uma ligação de muitos séculos desses dois espíritos. Ele relata que a premonição é um estudo matemático e que todo guia espiritual ele
é obrigado a fazer esse curso. É um curso que se faz no mundo espiritual para se saber do que vai acontecer. Diz que é um cálculo preciso, matemático. Então isso é coisa para guia. E esses espíritos vêm nos avisar através de sonhos, através da intuição, do sonho, né? Nos mostram. Pode ser através da vidência também, mostrando-nos o que vai acontecer, pode falar conosco. E nós, os médiuns, não são todos que conseguem lembrar dos sonhos e ver, mas todos nós temos essa semente, vamos dizer. Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. Alguns conseguem lembrar e com precisão trazer toda a lembrança que o Espírito deixou. Muitas dessas lembranças é o resultado do nosso programa reencarnatório. E nós sabemos aquilo que vai acontecer conosco. Então, nos grandes momentos, vem em forma de sonho, vem em forma de intuição, aquilo que deve acontecer. Por exemplo, a morte. A morte é uma coisa importante na nossa vida. Então, muitos preveem a morte. O próprio médium prevê. Está perto, não vai demorar muito. A gente não sabe quando, mas a gente sente, está próximo. Outras vezes, avisa ao médium o que ele não sabe, mas o seu guia sabe e o mostra. Aí ele traz ao conhecimento de todos. Então tem os sonhos premonitórios, tem os sonhos que chama sonhos premonitórios. É a mediunidade onírica, a mediunidade dos sonhos, que tem os sonhos premonitórios, né? Tem os sonhos proféticos. O princípio todo é o mesmo. A Dona Ivone vem relatando isso para nós aqui, nesse capítulo. E ela trouxe alguns exemplos da obra de Leon Denis, No Invisível, que ele trata dos sonhos, tem um capítulo que ele trata dos sonhos, e ela trouxe para a gente aquele sonho de César. Sua esposa Calpurnia o avisou para que ele não fosse ao Senado, e ali ele foi assassinado. Ela teve o sonho premonitório, ela o avisou, mas ele não deu ouvidos, né? Teimoso, foi lá e aconteceu o crime, o assassinato de César. Abraham Lincoln, são sonhos noticiados pela história, também previu a sua morte. Ele vê um caixão lá na Casa Branca, os soldados, ele vai até junto ao esquife, pergunta quem morreu na Casa Branca, e o soldado que estava lá em torno do caixão diz, o presidente. Ele conta o sonho e logo depois ele desencarna. E por aí vai. Aí, agora a Dona Ivone vai trazer as suas experiências como médium. E ela tem feito assim nessas obras, tanto no Devassando o Invisível, quanto o Recordações da Mediunidade, que é a continuação do Devassando o Invisível. Ela coloca sempre uma questão do Livro dos Espíritos ou do Evangelho como cabeçalho e pertinente ao assunto, e depois, não, apaga mesmo, ela apaga mesmo, é? Ah, estão ligando? Então ela conta alguns casos doutrinários ou experiências como essa que nós acabamos de relatar, e depois ela traz a sua própria experiência. Então a Dilane leu aqui agora, que ela dizendo que ela mesma teve a premonição, né, da morte do seu pai e depois da sua mãe. E ela contou que a morte do seu pai foi trazida pelo Dr. Bezerra, de uma maneira tranquila, amena, não é isso que ela disse aqui? Eu estava ouvindo ela e pensando no oftalmologista nesse momento aí. Então, o Dr. Bezerra trouxe para ela a notícia da morte da sua mãe, ela soube antes da mãe morrer, e também a do pai. E a do pai quem trouxe foi o Charles. E ela disse que cada espírito tem uma maneira de falar. O Charles é mais direto, né? mais
mais firme, posso dizer assim, apesar da inequívoco amor que ele tem pela Dona Ivone, que tem por esse espírito. Aí ela estava diferenciando a forma de se avisar o médium de um acontecimento futuro. E na experiência dela foi a morte da mãe e depois a morte do pai. Tudo bem até aí? Então vamos continuar lendo aqui esse pedaço. Como já tive a oportunidade de relatar nestas páginas, no que me diz respeito, ele exige o máximo das minhas forças mediúnicas, e quantas provações, porque tenho passado, chegou francamente a declarar que não me pouparia nenhuma delas, porque me são necessárias a reeducação do caráter, apenas prometendo sofrê-las comigo e ajudar-me a bem suportá-las. E ela de fato relatou isso lá atrás. No nosso linguajar, o Charles, esse espírito Charles, não dava mole para Dona Ivone, porque ele já tinha sofrido muito com ela e ele a amava demais. Então, para o bem dela, para se corrigir o seu caráter, ele não duvidava da maneira de mostrar as coisas para ela e de exigir da sua mediunidade. É isso que ela está dizendo aqui. Os 2 livros por ele a mim concedidos mediunicamente, Amor e Ódios e Nas Voragens do Pecado, vocês já leram, né? Amor e Ódio, muito bom. Eu não tinha lido Amor e Ódio. Aí quando citamos aqui Amor e Ódio, eu disse, eu não li esse livro. Aí peguei, comprei e li para saber da história. E Nas Voragens do Pecado se revelam como obras fortes, vigorosas, na dramaticidade exposta, capazes de levarem a emoção à alma do leitor. É a característica do espírito, como ele conta. A mesma é como nós aqui. Alguém vem trazer um aviso, uns dão um aviso de uma forma, os outros dão o mesmo aviso de outra forma, não é? Alguém pode dizer assim, ó, teu pai morreu. Outros vai chegar e vai dizer, tudo bem, Rosemarie, como é que está teu pai? Teu pai estava meio adoentado, né? Foi para o hospital. Aí vai criar um contexto. Eu acho que ele não resistiu. Vamos dar um pulo lá. A Dilane vai chegar, ó, vai lá no hospital que teu pai morreu, tá? Entendeu? É assim. Cada um tem uma maneira de falar a mesma coisa. É o que ele está dizendo aqui. O sonho premonitório anunciando a desencarnação de minha mãe caracterizou-se por cenas do mesmo tipo dramático, emocionantes pelo realismo e também pela persistência, visto que durante cerca de 6 meses as visões me perseguiram de um modo constante. Adolfo Bezerra de Menezes, porém, caráter doce e como que receoso de molestar o próximo, refere-se a assuntos igualmente dramáticos, suavizando o enredamento com expressões mais delicadas. O que é um enredamento? É um enredo, a história, como nós dissemos aqui, teu pai morreu, ou eu contar que o pai dela morreu, de uma maneira mais amena. Assim são os seus livros mediúnicos a mim concedidos, assim também o anúncio do trespasse do meu pai para o mundo espiritual, anúncio que dulcificou com a própria presença, como que a inspirar confiança e sugerir proteção. Assim foi que 1 mês antes da morte de meu pai, ocorrida em janeiro de 1935, eu me vi, durante um sonho, ao lado do mesmo excelente mentor espiritual e diante de uma tela que se diria cinematográfica. Meu pai adoecera havia já 1 ano, mas por aquela ocasião melhorara consideravelmente e ninguém esperava o seu desenlace tão cedo. Interessante, né?
Me perdoe aqui um exemplo, algo pessoal, mas no desencarne da Lourdinha eu também fui avisado, mas eu não acreditava. Tem coisas que eu nem me lembro, eu não sou de sonhar, eu não sonho. Eu posso dizer que na minha existência eu posso contar no dedo algum sonho, e mesmo assim muito fugidio. Mas eu tive um sonho, uma vez eu sonhei que ela virava as costas e ia andando, e eu chamava, Lourdinha, Lourdinha, ela não se virava e continuava andando. Eu falei, a Lourdinha vai me abandonar. Quando eu acordei, ela vai me abandonar, ela vai se separar de mim. O que aconteceu? E eu sonhei com isso e ficou na minha cabeça muito tempo, até hoje está na minha cabeça. Eu só fui entender o sonho quando ela desencarnou. Levou um tempo, ela desencarnou. Se abrisse o Evangelho, o eu ou ela, morte de pessoas amadas, morte de pessoas queridas. Então a gente lia, de entes queridos, como é que é? Mortes prematuras. Mortes prematuras. E prematuras. Eu jogava o Evangelho para o alto, lá no 10º andar ele caía aberto, morte prematura. Falei, esse Evangelho está viciado, não quero mais escolher isso. Às vezes eu virava a página que eu não queria ler. E eu pensava assim, será que meu filho, minha filha, vou morrer? Que eu esperava qualquer pessoa, menos ela. E ela estava adoentada, mas para mim ela ia ficar curada, ela ia ficar boa. Então os Espíritos nos avisam. Eles nos dão muitos avisos, nós é que não percebemos, nós é que não queremos ouvir, ou não queremos entender determinadas realidades. Eu não entendia. Não entendia porque eu não queria, né? Porque como espírito, eu também sabia, como espírito, e não aceitava. E essa não aceitação ficou bem clara depois que ela desencarnou. E eu levei um tempo para poder me equilibrar, me reestruturar. Mas está legal, convencido, foi tudo certo, ainda hoje não está. Porém, a gente se sente resignado, sei que foi necessário, tanto para ela quanto para mim, mas foi difícil e continua sendo difícil. Mas ficar junto com um ogro como eu, que não escuto, que não sonho, que não vejo, que não sinto o cheiro, né? Pois é, não é tá do lado e não tá, não tem muita diferença, né? Porque a gente quer pegar, ver, olhar, falar, conversar, mas também não é só com ela. Nunca sonhei com altivo, nunca sonhei com meu pai, com a minha mãe. Tem muita perda na família. Meu pai, 30 e poucos anos desencarnado, nunca sonhei com ninguém, parente nenhum, nem tio, nem avó. Mesmo processo. Eu não posso reclamar porque não é que estejam contra mim, é que eu é que não escuto, né? Aí ninguém pode ver nada. De repente, o senhor sonha, mas não lembra. Sonhar, o sonho, na verdade, é a lembrança. Eu não tenho lembrança, então eu não sonho. Mas está junto, é claro que está. Você sai do corpo, você está no trabalho, ela está no trabalho, o altivo está no trabalho, a Cidinha, a gente sempre, a Cidinha, Elvira, Neuza, pessoas que a gente homenageia nessa casa. O professor José Jorge, às vezes eu sinto aqui a inspiração dele no estudo, do José Jorge. Eles estão presentes. A gente aqui não percebe, a gente que não vê. Lúcia Moreira, né, tá ali o consultório com o nome dela. Então o sonho premonitório, na verdade, o médium, ele tem que ter, ela falou lá atrás, né? Tem que ter uma percepção, uma boa percepção para lembrar. Porque pode se falar para mim nada é a mesma coisa. Não adianta mandar recado para mim pelo sonho que ninguém vai receber, porque eu não lembro. Eu não lembro, acho que não adianta nem me dizer quando eu vou morrer, porque eu vou acordar e não vou lembrar. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Isso aqui é... Quando ele fala aqui, assim são
Isso, a forma como o Dr. Bezerra traz, ou o Charles traz. É a forma. É a mesma coisa, o médium, o Dr. Bezerra falava pela Dona Ivone, o Dr. Bezerra falava pelo Divaldo, o Dr. Bezerra falava pelo Chico. Maneira diferente, características do médium. Ele podia falar mesmo assunto, mas ia falar diferente por causa do médium. Mas aqui não foi do médium, mas É. Sim, eu estou fazendo analogia, é o mesmo princípio. O espírito é a mesma coisa, a personalidade do Charles é um, a do Dr. Bezerra é outra. A gente via lá, já disse para vocês, que quando estudávamos para os encontros, eu me lembro muito do encontro de medicina espiritual, que era uma novidade na casa. E nós tivemos a grata satisfação de participar desde o primeiro encontro, participar das pesquisas e das reuniões com os espíritos, através do altivo. Então, quem que nos orientava ali? O espírito Baltazar, o Inácio Bittencourt e o Dr. Erma. Os três bons espíritos. Todos os três são espíritos bons. Cada um é cada um. Completamente diferente. A maneira de falar, não estou falando de sotaque não, porque um é português, o outro é alemão, não é isso não. A maneira de se colocar, a maneira do médium se postar, né, a postura do médium, completamente diferente. E era interessante que saía um, vinha outro. Que era assim, essa resposta aí é para você. Aí era o Dr. Erma. Essa daí, essa pergunta quem tem que responder é você. Era o Inácio. Ou o Baltazar. Era completamente diferente a manifestação do espírito. O médium se transfigurava. O olhar, as faces do médium eram outras. Completamente diferente. Então a maneira de passar o assunto é diferente. Quando a gente está dirigindo o trabalho ali, eu sinto hoje, é um espírito bondoso, amoroso, não que o outro não seja. Quando é o Dr. Erma que está dirigindo, é outro trabalho. Ele é firme, ele não tem brincadeira com ele. Não que ele não seja amoroso, não é isso. Eu sou um, o Luiz é outro, você é outra, a Dilane é outra. Fala, Luiz. Como que o estudo nos ensina, né? É como a diferença literária entre dois poetas e dois escritores, né? Exatamente. Machado de Assis fala de uma forma, Shakespeare de outra, Dante Alighieri de outra, Dostoiévski de outra. Mas todos são escritores, né? Porque ele impregna a alma dele, quem ele é. E não tem como fugir disso. E você lendo, você distingue, olha, essa forma literária é do fulano, ó, não é fulano. Nós já dissemos aqui Leon Denis e o Camilo, no Memória de um Suicida. Os dois. A gente vê quando Leon Denis entra. É diferente. Eu não conheço o Camilo, mas conheço o Leon Denis. E quando é o Leon Denis, ó, esse pedaço, esse trecho aqui, é de Leon Denis. É inconfundível. E ela falou disso lá atrás, quando falou do... Eu não sei se foi do beletrista, quando falou do Den. Não, como é que é um romance espírita? Tem que ter 3 características: doutrinária, educativa e o cunho moral. Aí ela fala disso, aí ela fala de alguns escritores e ela cita Leon Denis. Aí Leon Denis não escrevia através dele, ele não gostava de escrever livros, porque ele tinha a característica dele. Ele não queria que o médium interpretasse, não. Não, aquelas obras são todas dele. Não, dele, ele escrevia. Ele próprio escreveu, depois da morte, Problema do Ser, No Invisível, e todas as obras. Todas as obras ele escreveu. Era inspirado. E como espírito ele não dita nada por ninguém. Aí ela diz, Dona Ivone, é porque ele não gosta de que o estilo dele seja diferente do que ele escreveu. Não escreve.
É dele, é característica dele. Né? Você vê, por exemplo, aquele livro ali do André Luiz, que a página par era do Valdo Vieira, ímpar era do Chico. É diferente. Quando você pega aquele livro lá que o Valdo Vieira que escreve lá, o mecanismo, que livro? A Evolução em Dois Mundos. Que livro complicado. E quando é a página do Valdo, é aí que fica difícil. É aí que fica difícil. Quando chegar aquele livro aqui, a gente está estudando o André Luiz, as obras dele, eu vou pular. Eu não passo a vergonha aqui. Então traz, quando chegar lá. Que é uma obra difícil, não é fácil. É muito difícil, é difícil para mim. Eu comecei a ler no outro dia, a reler, falei assim, pô, acho que eu não vou falar isso lá não, porque é muito complicado. Porque é um termo técnico. Né? O Valdo Vieira era médico. Né? Olha só, Chico terminou o primário, né? Os dois médiums, estilos diferentes. É interessante, é interessantíssimo. Vamos lá. Continua aí. Quer que eu leia ou você continua? Consegue ler? Vai lá. Eu me sentava diante da referida tela, junto de meu pai, enquanto Bezerra de Menezes, em plano mais elevado, se mantinha de pé, apontando para a tela, criando-a certamente, com um pequeno bastão de alabastro, e disse: verás agora o que sucederá a teu pai dentro de bem poucos dias. Esses fatos são naturais, na verdade de um espírito, na vida de um espírito, e não devemos lamentá-los. Apresentou-se então na tela um prédio, tipo de pequena mansão antiga, que possuía a sua beleza clássica, mas em ruínas. A cada momento, o prédio oscilava, ameaçando desmoronar. As paredes se mostravam fendidas, os vidros das janelas quebrados, a pintura enegrecida, enquanto ratos iam e vinham por dentro e fora da casa, vorazes roendo as paredes e o madeiramento, e tudo perfurado. Subitamente, o prédio desmoronou com um estrondo. Ouvi o ruído das paredes desabando até os alicerces. Vi a poeira levantar-se e o montão de escombros jazeando por terra. Mas em lugar outro prédio ficara, o mesmo tipo de mansão, grandioso e belo, de linhas clássicas, porém novo, leve, gracioso, como construído em doces neblinas, em doces neblinas cintilantes. Compreendi o significado da cena e pus-me a chorar. O meu próprio pai, que se achava presente em espírito, abraçou-me carinhosamente, ao mesmo tempo que exclamou sorridente: então, que é isso, minha filha? Pois não és espírita? Por que choras? Um mês depois, meu pai morria,
Repentinamente. Repentinamente vitimado por um edema pulmonar agudo que se rompera, sufocando-o no sangue. E eu, com efeito, muito sofri e chorei depois da sua morte, pois dentre todos os filhos, eu justamente fui a que mais padeceu com a sua ausência. Por sua vez, pode continuar. Ele próprio, meu pai, ao adoecer 1 ano antes, fora avisado que dentro de 1 ano seria chamado à pátria espiritual, e que por isso mesmo se preparasse para o inevitável evento. Atendendo, organizou papéis de família, pondo tudo em ordem, e assim evitando preocupações da mesma após o seu decesso. O aviso, porém, viera pela vidência em vigília, durante a hemorragia nasal, que tivera duração de 17 horas, e que marcara o início da sua enfermidade. Tratava-se, portanto, de manifestação espírita, com um aviso premonitório, e os amigos espirituais que então o visitaram foram sua mãe Charles, a quem ele chamava Dr. Carlos. Deduz-se que, com mais frequência, somos advertidos dos fatos dolorosos, pois muito mais raras são as notícias que temos de um feliz futuro. O fato a seguir apresentamos rodeia-se da dramaticidade observada naquele referente à desencarnação de minha mãe. Disse-ia que o guia espiritual informante possuía o mesmo caráter enérgico e positivo de Charles. Todavia, suas particularidades apresentam certas doses de romantismo e beleza, pois existe beleza em tudo, de que não desejamos privar o leitor. Entendeu, Adilane? Uhum. Então explica, por favor. Quero explicar, não. Hum? Não quero explicar, não. Então ela está dizendo aqui que o próprio pai também recebeu o aviso que ia morrer. 1 ano antes. E ele preparou tudo. Ajeitou os papéis, né? Você sabe que vai desencarnar, você começa a preparar as coisas, documentos, colocar em dia as contas, né? Para a família não ficar numa situação difícil. Né? Agora você vê, se você sabe que vai morrer daqui a 1 ano, sente, o homem de bem vai ter uma reação. E o homem mau, se ele tivesse a mesma notícia, ele ia ter uma outra reação. Né? O homem mau, então, o ignorante, ia fazer de tudo para gozar o tempo que lhe falta. O homem de bem ia fazer de tudo para trabalhar ao máximo a sua maneira de ser, o seu caráter. Não é? Tá tudo bem até aí? Precisa explicar mais? Pode falar. Eu só achei interessante aqui. Pega o microfone. Adilane, me deu um cansaço. O que eu achei muito delicado aqui é que ele falou da particularidade outra vez do pai, né? Caráter enérgico e positivo de Charles. Todavia, suas particularidades apresentam certa dose de romantismo e beleza. Todavia, suas particularidades apresentam certa dose de romantismo e beleza. Quer dizer, ela, né, porque ela que está trazendo a mensagem, consegue identificar o afeto do pai, mesmo naquela característica mais enérgica. É coisa delicada. é isso mesmo. Vamos lá, Adilane, continua. Onde? Vai dar para a gente ler essa estrelinha toda?
Eu já acho tá que não. acabando a estrelinha. Eu acho que não. Ela vai contar aqui da amiga de uma família. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Uma amiga. Vai, Carlos. Dá para o Carlos. Faz no microfone, Carlos. Faz que é bom. 2 preguiçosos, né? Eu queria te fazer uma pergunta, e se você me perguntar por que eu estou te fazendo essa pergunta, eu não sei te responder. Mas ia te perguntar já do que você falou. Você disse que você não sonha, mas que você sonhou com a Lourdinha, ela virando as costas e seguindo. E aí te preocupou, seria seus filhos, né? Enfim. Você tem noção de quanto tempo levou esse tempo entre você sonhar? Tem uns meses, 1 ano, em torno de 1 ano. 1 ano para menos. Fui avisado bem antes. Mas quando se aproximou a leitura do Evangelho, que eu pedia para ela abrir. A gente sentava na sala, no sofá. O Carlos está preocupado com alguma coisa. O senhor sonhou com Sonhou também com a... Como é o nome dela? Podia ser um aviso para se preparar. E ela foi e colocou a tela, né? Aí resolveu. Porque sonho, quem está acostumado, né, não tem dúvida. A gente que não está acostumado fica meio em dúvida. Eu mesmo não acreditei. Mas às vezes é uma lembrança lá do passado, pode ser, se você também não tem a característica de ter sonho premonitório, né? Mas nada acontece sem a vontade de Deus, né? Nada acontece. Um sonho não é premonitório. Eu sonhava numa situação, eu sonhei uma situação a vida inteira. Um único sonho. Por isso que eu falei, dá para contar no dedo. Sonhei, volta e meia eu sonhava aquele mesmo sonho. Depois que a Lourdinha desencarnou, parou o sonho. Aí eu vim saber o que era o sonho. O significado do sonho. O sonho era uma lembrança de uma outra vida. Não é premonitório, mas era a lembrança de uma outra vida que nós tivemos juntos. E era um sonho que não era um sonho agradável. Então foi uma situação que nós passamos juntos. Aquilo com certeza me marcou muito, que não era agradável, marcou muito a minha vida de espírito imortal. Então volta e meia eu saía do corpo, lembrava como espírito e vinha na minha mente. Depois nunca mais. E uma outra vez foi essa. Então 2 sonhos da minha existência de 63 anos, que eu não tenho muita dificuldade de lembrar da noite de sono. Então, muita dificuldade. O sono premonitório, algumas vezes, como no teu caso que não lembra do sonho, os mentores espirituais, eles promovem para te preparar, né? Para te preparar ou preparar no futuro. Para te preparar. Eu não sei explicar, não sei, porque acho que pouquíssimas vezes você falou a respeito sobre você e Lourdinha, não a conheci, mas eu não sei porque me traz
um interesse, me desperta um interesse, uma atenção muito grande sobre tudo que você fala em relação a vocês dois. Se me perguntar por quê, não sei. Mas todas as vezes que você toca isso, você, tua nudinha, talvez eu confesse a você que é o que eu mais presto atenção em tudo que eu já posso ter ouvido. Se perguntar por quê, não sei. É a afinidade que a gente tem, afinidade. Vou deixar você falar, ô Luiz, esse sonho que foi a vida inteira tinha a ver com a morte dela. Tinha a ver. E foi a minha vida inteira. Porque lá atrás, nesse sonho, eu me suicidava. E eu me suicidava porque ela desencarnou na minha frente. E agora, quando isso aconteceu, veio muito claro na minha cabeça toda essa situação. Então, entendeu? Veio bem forte mesmo. E foi uma prova, foi uma expiação também, mais do que uma prova, é uma expiação. E agora, o que você vai fazer? Vai se matar de novo? Entendeu? Aí você passa, por isso me machucou e me marcou muito, porque a minha vontade era de ir junto com ela. Mas foi passando aquele período crítico, foi passando, aí veio um trabalho. O trabalho bota a gente no lugar, bota a nossa cabeça no lugar. Aí a gente vê que o quanto era necessário esse trabalho. Quanto era necessário. Quanta coisa a gente vem tendo oportunidade de consertar, de reparar. Quanto a gente reformula o nosso caráter, que precisa de reformulação, tem que mudar. Você começa a pensar diferente, a ver a vida diferente. Muita coisa. Porque se você escolhe, dependendo do caminho que você escolha, nós escolhemos esse caminho, que é o trabalho espiritual, né? A casa espírita, os trabalhos que a casa nos proporciona. Então isso tem uma consequência na nossa vida. Se eu tivesse escolhido o caminho do mundo, acabou, vou para lá, vou viver a minha vida, passou, enfim, teria outras consequências, com certeza. Você pode optar por vários caminhos. Se optasse por não, vou me suicidar, outras consequências, e por aí vai. Você é livre para escolher. E os espíritos te avisam. Tem a ver com sonho premonitório, porque na verdade é um aviso por aquilo que você vai passar e que você precisa estar atento. Você precisa estar atento para não cair no mesmo erro. Entendeu? Tem o Luiz aí. Deixa o Luiz falar. Fala, Luiz. Fala, Luiz, primeiro. É uma reflexão, minha pergunta. Hoje o estudo está sendo em torno da premonição e entrou no sonho, da Ivone. Perfeito? A pergunta é... Mas é sonho premonitório. Sim, sim. A pergunta é, o fato de nós estarmos cotidianamente estudando, pegando esse assunto, batendo nele, é como se fosse uma benesse, um presente para a gente poder ter esse aviso espiritual, ou qualquer pessoa que mesmo não estivesse imbuída de diariamente estudar ou entender o espiritismo, tê-lo dessa forma. Porque, vamos lá, quando você citou o teu caso, você se define como alguém que não faz esse tipo de sonho. E você teve ele constantemente. Foi mérito ou foi porque você se esforçou por estar numa casa espírita, abrindo o teu pensamento para essa entrada deles? Não, nenhuma coisa nem outra. Isso é inerente do ser humano. Nenhuma coisa nem outra. Mas qualquer ser humano tem isso. Isso é inerente do ser humano. Mas se... Por acaso somos espíritas. Aí vem a minha questão. Vamos lá. Mas vamos lá. Supondo que alguém viva no mundo, cotidianamente, no mundo mesmo, não tem nenhum tipo de afinidade que seja mais elevada, perfeito? Vai chegar até ele, mas ele não vai ter a abertura ou vai ter a abertura da mesma forma? É inerente ao ser humano, independe da elevação moral, independe como a mediunidade independe.
Então vamos pegar um bronco ali, um bronco. O cara está no mundo do crime. Pronto. O cara está no mundo do crime. Quando se aproximar a morte dele, ele vai sentir. Ele vai perceber. E ele pode ser muito mais médio do que você que está aqui. É perceber com muito mais clareza. Porque isso é inerente do ser humano, como todo mundo fala. Você sabe que eu sou igual a Pedro, né? É. Então eu questiono tudo. Então, mas aí eu estou aqui estudando, eu sou igual ao Bronco. Não, você está compreendendo e você está tendo uma reflexão diferente do Bronco lá. Mas ele tem muita gente que está no crime, esses caras têm um sexto sentido enorme. Tem uma percepção enorme. É espiritual. É espiritual. E nós somos espíritos. É o mesmo princípio. Você fala, eu falo, e o Bronco fala também. O índio também fala. Todo mundo fala. O Leon Denis chama a mediunidade de sexto sentido. É o sentido da alma. Nós somos espíritos. E como é que você se torna médium? Aí entra o André Luiz. É uma ação contínua no bem ou uma ação contínua no mal. Uma coisa ou outra. Então nós somos médios hoje, a gente pode não estar no mal, mas certamente estivemos, né, no mal, fazendo mal. Mas quando fazia o mal, tinha percepção. Olha, policial tem uma percepção, não estou falando que ele não estou classificando não, né? O caráter não. Mas ele tem que ter um sexto sentido para aquilo que ele faz. Um cuidado a mais. Ele tem que ter. Ele sonha. Porque senão ele estaria colocando de lado o instinto de conservação, porque ele está sempre em situação de perigo. Né? A gente não sabe, eu não sou policial, mas eu imagino o quanto deve ser difícil você ir nessas incursões aí em lugares difíceis, em comunidades difíceis, onde tem um crime. E tem que ter um sexto sentido. Tem que ter. Eu estou lembrando de um detetive, né, que eu conheci ano passado, de um amigo meu. E ele dizia que toda vez que ele chegava perto de um morto, ele conversava com o morto e perguntava quem foi, sabe? Para ter a intuição, porque ele estava se ligando àquela vítima. Achei interessante. Mas, dentro do que o Luiz estava falando, vocês estavam trocando, eu estava doida para voltar aqui, que eu marquei bem marcado aqui no livro, né? Quando ela diz assim: de outro modo, seguindo a corrente espiritual das ações de uma pessoa encarnada, por deduções, um amigo da espiritualidade se cientificará de um acontecimento que mais tarde se efetivará com precisão. Ele poderá comunicar o acontecimento ao seu amigo terreno e o fará de modo sutil, em sonho ou pressentimento. O estudo da lei de causa e efeito é matemática. Eu acho fantástico esse pedaço. Eu não voltei Bem nisso aí, que a gente explicativo. bateu bem isso semana passada. Foi assunto semana passada, isso é matemático. É isso aí. É isso aí. E todo mundo tem um protetor. Todo mundo tem. Que ele falou assim, o amigo espiritual vai falar através do sonho ou do pressentimento. O pressentimento é uma variação da intuição. Intuição, inspiração, pressentimento. Tem tudo o mesmo princípio. Então ele vai avisar, porque todo mundo tem anjo da guarda. Todo mundo tem protetor. Vamos encerrar? Então vamos lá. Parou aonde? Paramos aí nessa estrelinha aí. Eu não quis continuar, porque senão a gente ia Uma interromper no amiga. meio. É uma amiga de minha família. Ela vai contar lá, da amiga. Faz a prece, Edilane, por favor. Agradecemos a Deus e agradecemos a Jesus a essa oportunidade. Agradecemos o entendimento que
os nossos irmãos nos passou. Agradecemos pela espiritualidade que nos intui. Agradecemos a Dona Ivone, a Dr. Bezerra, ao Charles. Agradecemos a Dona Lurdinha, ao Sou Altivo, a Casa de Amor. Agradecemos por todos nós, os encarnados e os encarnados. Agradecemos pelos ouvintes. Agradecemos e pedimos paz, harmonização, entendimento. Pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por encerrado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.